Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar mais uma aula de Direito Internacional Público. No encontro de hoje, vamos estudar os sistemas regionais de integração. Sistemas regionais de integração são essa expansão de fronteiras entre países nos quais determinadas soluções jurídicas e políticas públicas passam a ser realizadas de forma idêntica entre os países vizinhos ou entre vários países, para que eles juntos sejam mais fortes. É um processo de expansão de fronteiras. Quais são as modalidades? São 5 modalidades: zona de preferência tributária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica monetária. Eu coloquei do mais simples para o mais complexo. A zona de preferência tributária, ela tem uma redução de alguns tributos. Os países se unem com seus vizinhos e reduzem alguns tributos entre eles. Quando eles reduzem os tributos entre eles, a ideia é que o comércio se intensifique, as relações fiquem mais fortes e as relações de interdependência sejam intensificadas. Ou seja, um país vai depender mais do outro. Dessa forma, reduzem os conflitos, reduzem as possibilidades de guerra e aumenta a capacidade desses atores competirem internacionalmente. As zonas de preferência tributária, como todos os sistemas regionais de integração, são fases intermediárias para a liberalização do comércio, numa escala primeiro regional e depois global. A zona de preferência tributária, então, redução de alguns tributos. A zona de livre comércio é a segunda. Além da redução de alguns tributos, a redução de barreiras não tributárias. Ora, quais são essas barreiras que existem? A primeira barreira que existe para o comércio internacional são os tributos. Ou seja, para um produto entrar em outro país, ele vai pagar um imposto de importação. A segunda barreira que existe é a barreira técnica. Barreira técnica é quando você coloca uma obrigação que só seu país tem. Por exemplo, o Brasil exporta soja em navios a granel. Imaginem que um outro país fala, aqui a soja só entra em saco de 60 quilos. O exportador brasileiro, em vez de usar toda uma logística que coloca a soja no navio, vai ter que colocar em saquinhos de 60 quilos. Isso dificulta, é uma barreira técnica, é uma barreira ao livre comércio. A tomada de 3 pinos que tem no Brasil. Ora, o chinês, ou o americano, ou o alemão, que fabricam equipamentos para o planeta todo, vão ter que fazer uma tomada para o planeta todo, uma tomada de 3 pinos para o Brasil. Uma barreira técnica. A terceira barreira, grande barreira que existe, é a barreira sanitária, ou seja, uma barreira para a proteção da saúde pública ou do meio ambiente, dos vegetais, dos animais. Então, eu não compro produto de um país que tem uma determinada praga se ele não fizer um tratamento contra aquela praga. Eu não vou comprar um produto do país se eu acho que ele transmite uma doença, um coronavírus, uma doença, uma gripe aviária. Então, eu não compro frango da China, não compro porco da China, eu não compro aves do Brasil, sei lá. Não vou comprar boi do Brasil se houver suspeita de febre aftosa. Uma barreira relacionada à saúde pública, porque febre aftosa faz mal aos humanos. Eu não vou comprar carne do Brasil, ou soja, ou milho, se vier de área desmatada. Também é uma barreira relacionada ao meio ambiente. De certa forma, uma barreira sanitária. É porque, nesse conceito de sanitário, a gente considera meio ambiente, vegetais, animais, saúde pública. Seria lato sensu sanitário. Então, são essas as barreiras. Quando tem uma zona de livre comércio, além de reduzir tributos, eu começo a reduzir também barreiras não tributárias, ou seja, técnicas e sanitárias. A terceira forma de integração é a união aduaneira. A união aduaneira significa que, além da redução tributária, barreiras técnicas, barreiras sanitárias, há também a criação de uma tarifa externa comum. O que é uma tarifa externa comum? Todos os países daquele bloco vão ter um mínimo de imposto de importação. Eles não podem importar de outros países com imposto abaixo daquela tarifa externa comum. Por exemplo, vamos imaginar que o Brasil
tem um imposto de importação de um produto X de 50%. Se o Paraguai tiver um imposto de importação de 5%, de zero, vou botar mais fácil, zero, os produtores brasileiros vão comprar daquele país via Paraguai, porque vai entrar com zero no Paraguai, e como vai ser uma união entre Brasil e Paraguai, do Paraguai para o Brasil não vai pagar nada. Então eles vão triangular aquele produto, eles vão comprar via Paraguai. Às vezes o produto nem chega aí para o Paraguai, ele vem direto para o Brasil, só a nota fiscal vai por e-mail, eletronicamente, via Paraguai, para enganar a Receita Federal. Então, cria-se a tarifa externa comum. Na compra de terceiros, para evitar a triangulação, todos os países do bloco cobram a mesma tarifa externa. O mercado comum prevê a livre circulação de fatores de produção, bens, pessoas e capitais. O que significa isso? Que nessa forma mais avançada de sistema regional de integração, você tem a livre circulação de pessoas. O Brasil, no Mercosul, já existe a livre circulação de pessoas. A gente vai para o Paraguai, vai para a Argentina, vai para o Uruguai, só com a carteira de identidade, não precisa de um passaporte com visto. Não é tão livre assim, porque eu não posso ficar morando lá sem um visto, por longa data, né? Coisa que na Europa é possível, você pode simplesmente se mudar para outro país e ficar morando lá. Aqui você consegue por longos períodos de tempo sem visto, mas você não pode se mudar para aquele país. É uma circulação de pessoas mais ampliada, mas não é total, como na Europa. Também de bens. Você poderia pegar seu dinheiro, seus imóveis, etc., e levar para outro país sem nenhuma preocupação, muitas explicações. Você compra aqui e vende lá. Isso não existe ainda no Mercosul, mas existe na União Europeia, que já está mais avançada. A livre circulação de pessoas, bens e capitais abrange inclusive de profissionais, para o exercício da sua profissão. Eu poderia me formar advogado ou médico no Brasil e, sem nenhum problema, trabalhar na Argentina. Isso ainda também não é possível. A pessoa tem que validar o curso, depois fazer a prova do OAB, ou fazer o revalida lá da medicina para poder exercer aqui no país. Então, enfim, são várias barreiras que existem ainda da integração no Mercosul, que na Europa já são possíveis. Na Europa você pode fazer um ano de faculdade num país, 2 no outro, faz o último no outro, faz a prova para exercer a profissão em qualquer lugar e trabalha em qualquer lugar. Então isso é uma integração muito mais avançada do que aquela que nós temos, né? E a União Econômica Monetária, quando você tem um Banco Central único, como existe na Europa, que produz uma moeda que é usada em todos aqueles países que aderem. A gente vai ver que na Europa tem países que já estão aqui e outros que ainda estão nesse ponto. Não são todos os países que estão no mesmo ponto de integração. Então, essas são as modalidades que existem de sistemas regionais de integração: zonas de preferência tributária, zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária, sendo que a ZPT reduz tributos, livre comércio, além de tributos, barreiras técnicas sanitárias, a união aduaneira tem a TEC, mercado comum, livre circulação de fatores de produção, União Econômica Monetária, você tem uma moeda única e um banco central, procurando taxas baixas de inflação comuns para todos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Essa é uma matéria que a gente passa mais transversalmente, mas quais são os processos de integração regional? Aqui está antigo, mas não mudou muita coisa. Aqui é o NAFTA, que aqui está a Lena, né? Que é a Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, Canadá, Estados Unidos e México. Aqui a famosa ALCA, essa que está listradinha aqui, que é a Área de Livre Comércio das Américas. O Mercosul, pegando Venezuela, Brasil, Paraguai, Uruguai, né? A União Europeia, olha como é pequenininha. A União Europeia tem 2 uniões europeias no Mercosul em território, não em dinheiro, claro. Dinheiro são muito mais ricos. Aqui a ASEAN, que é bem importante, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Sudeste Asiático. O Acordo Transpacífico, que pega aqui e aqui. Aqui do lado de cá, só o Chile está dentro, né? Depois os Estados Unidos saiu com o Trump. A expectativa é que com Biden volte. Enfim, existem vários outros aqui. São cerca de 300 acordos de integração regional. Aqui, ainda avançando,
Na África tem vários, né? Aqui é o mesmo mapa visto de outro lugar. O Acordo Transpacífico, que a gente vê exatamente ele aqui, né? Aqui está o Oceano Pacífico, aqui é as Américas, a Ásia. Aqui, em vez do mundo estar com o centro na Europa, que é aquele mapa tradicional que se vê no Brasil, aqui está o mapa com o centro no Oceano Pacífico. Aliás, aqui dá para ver o quanto o Oceano Pacífico é grande, né? Normalmente a gente corta ele no meio, mas olha como ele é muito maior que o Oceano Atlântico. Então aqui está o Acordo Andino, aqui o Acordo do Caribe, CARICOM, e tem vários outros pequenininhos aqui também, né? Do Sudeste Africano, do Sul-Africano e tal. Tem vários aqui. O Mercosul, eu vou falar um pouco do Mercosul na aula de hoje, um pouco da União Europeia na aula que vem, um pouco do histórico dos dois aqui, para que não fique também muito carregado nas duas aulas. O Mercosul, ele é esse em azul escuro, então aqui tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e Venezuela. Membros associados são esses aqui que estão em clarinho, né? Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. E um observador que é o México, que é importante, sobretudo em acordos automotivos com esses países aqui, troca de peças, etc. A Venezuela está suspensa desde agosto de 2017 por violação da cláusula democrática. E aqui tem quando os países entraram. Os 4 entraram em 91, o Mercosul virou um organismo internacional com personalidade jurídica própria alguns anos depois, com o Ouro Preto, 95, se não me engano. A Venezuela entrou em 2009 e 2017 foi suspensa. Em 96, Bolívia e Chile entraram como associados. Por que associados? Porque tem certos temas que não dá para falar sem eles. Por exemplo, comércio de alimentos. O Chile é um grande exportador de alimentos, de peixe. A gente come comida japonesa aqui, o grosso vem do Chile. Vinhos, gás que vem da Bolívia, petróleo. Então, eles acabam sendo muito relevantes para a matriz energética, para a discussão agroalimentar que a gente tem aqui no Brasil. Peru, Colômbia e Equador em 2003, 2004. Não é? Aqui é a estrutura do Mercosul. O Mercosul tem o Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado Comum, que são os 2 órgãos principais. O Conselho, ele tem formado pelos ministros, né? E ele se divide aí em várias comissões, grupos, etc., por temas. Então vai ter aqui sobre indústria, sobre área jurídica, meio ambiente, minas e energia e tal, e daí os técnicos dos ministérios se reúnem para traçar políticas comuns para esses temas. Um aluno de mestrado nosso aqui no CEUB fez uma pesquisa comparando o tratamento jurídico de alguns temas chaves, indústria, meio ambiente, agricultura, e viu que 70% dos temas tinham sido feitos no nível infralegal, de comum acordo com o Mercosul. Às vezes a gente acha que o Mercosul não está avançando, né? Mas a pesquisa mostra que os técnicos existem um estreito contato, sobretudo na área agrícola, agroalimentar, né? Até porque não adianta eu vacinar o gado, por exemplo, do lado do Brasil, se a fazenda está dos 2 lados e ele vai se contaminar, o gado de lá não for vacinado da mesma forma. Enfim. Então, como eu falei, tem o Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado Comum, presidentes, ministros, o Parlamento do Mercosul, a Comissão de Comércio do Mercosul e a Secretaria lá da instituição e o Fórum Consultivo Econômico Social. Esses aqui são as principais estruturas administrativas do Mercosul. A Comissão de Comércio do Mercosul, que é formada pelos técnicos. Então aqui tem os grupos de trabalho, né, sobre classificação de mercadorias, assuntos aduaneiros, disciplinas comerciais, defesa da concorrência, defesa do consumidor, enfim, dentro dessa comissão da CCM. O Mercosul produz recomendações ao grupo de ministros, aos presidentes, que vão emitir decisões, resoluções e diretrizes que automaticamente podem ser aplicadas nos países membros, de acordo com o Tratado Constitutivo.
Há alguns órgãos aqui da estrutura orgânica do Mercosul, então eu coloquei aqui apenas a título de exemplo, claro que não vai cair na prova, né? As reuniões especializadas, os diversos grupos, subgrupos de trabalho, isso é como o Mercosul funciona na sua estrutura orgânica. Né? Outra coisa que é muito importante, dificilmente cairia numa prova jurídica, mas para quem for fazer um concurso para analista de comércio exterior ou Receita Federal, é como se classifica as mercadorias. Aqui é a nomenclatura comum do Mercosul, famosa NCN. E é mais ou menos igual aos códigos que se usa no mundo todo, tem algumas pequenas diferenças, mas quanto mais se avança no número, mais detalhado é o produto. Porque imagina que eu vou comprar aqui uma manteiga da China. Uma manteiga da China, não sei se na tradução é fazer manteiga, mas vou comprar uma manteiga da França, da Suíça, aquela manteiga Président, que agora tem nos supermercados aqui no Brasil, não é? Como é que o fiscal da Receita vai saber que produto é aquele? Como é que escreve manteiga? E se tiver um tipo de manteiga, começa a complicar. A gente tem um imposto para uma coisa, depois diferente para outra. Então, o que se faz é usar um número, e esse número é comum no mundo todo. Então, aqui vai estar produtos lácteos. Aí aqui é gelados, né? Manteiga, com sal, por exemplo, né? Conforme mais você desce, mais você está dando. Pode ser bovinos, carne congelada, né? E outra coisa qualquer aqui. Quanto mais o detalhamento, e quando chegar aqui esse número, é o mesmo número que se usa no mundo todo, você vê a tabela, bate número com número, não precisa ficar traduzindo que manteiga é beurre, que, enfim, com sal, né? Enfim. Aqui um histórico do Mercosul, então em 91 os países assinaram o Tratado de Assunção, na mesma época do NAFTA. Em 94 o Tratado de Ouro Preto, onde foi criada as bases da União Aduaneira. Em 95 a União Aduaneira entrou em vigor com a TEC, Tarifa Externa Comum. Compromisso Democrático 96. Né? Todos os países falaram que apenas poderiam ser democracias, não poderia ter ruptura democrática. A Bolívia entrou como associada em 96. Houve uma discussão em 97 de criar a ALCA. Né? 99 começou a negociação entre Mercosul e União Europeia, que até hoje está tentando aí implementar. O projeto de livre comércio com a África do Sul. 2001 teve a crise da Argentina, que deu um recuo no Mercosul. Peru entra em 2003. Teve uma guerra entre Brasil e Argentina, por causa da Zona Franca de Manaus, né? E daí, bem, alguns pontos aqui, a cúpula do Mercosul de Montevidéu, que discutiu a história da Venezuela, com o golpe que houve na Venezuela. Os protocolos de direitos humanos do Mercosul para o padrão comum de direitos humanos em 2005, né? O parlamento do Mercosul foi instalado em 2007, até hoje o Brasil não faz eleições diretas para esse parlamento, ele manda deputados para o parlamento, os outros países já têm a possibilidade de eleição de deputado do Mercosul. O Brasil é meio insatisfeito com esse parlamento porque o número de cadeiras é a mesma para o país, o que leva a gente a não efetivar o parlamento. Livre comércio com o Egito em 2010, né? E a partir da aula que vem a gente vai entrar aqui na comparação dos sistemas entre Mercosul e União Europeia. Eu passei mais rápido na aula de hoje, é uma aula mais informativa, o mais importante é saber aqueles sistemas de integração e as características de cada um. Obrigado, tenha um bom dia.